O mundo é cheio de mistérios e isso é realmente fascinante. Mas sabe o que também é super interessante? Respostas. Afinal, a gente até gosta de ficar curioso, intrigado com algo que, poxa, faz a gente quebrar a cabeça, pensar na possibilidade de realidades paralelas, vida fora da Terra, magia. E por aí segue uma infinidade de possibilidades onde a sua imaginação é a única limitação. Mas mesmo assim, fala sério, é muito satisfatório também, de fato, encarar a face da verdade. E, bom, é exatamente esse tipo de satisfação que eu ofereço a você hoje. Conheça agora 5 verdades por detrás de 5 grandes mistérios da humanidade. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Boco, o 7º filho. Número 1. A cidade de Atlântida. A primeira vez que a cidade de Atlântida foi mencionada na história foi em 360 a.C. por ninguém mais, ninguém menos que o filósofo grego Platão. Na ocasião, ele narrava uma história onde os atenienses pré-históricos invadiam e atacavam uma cidade chamada Atlântida. Ainda segundo Platão, a tal Atlântida era uma cidade muito rica e muito civilizada, mas o seu povo era corrupto e vivia com avareza, ou seja, ostentavam muito ouro e pedras preciosas. Segundo Platão, o comportamento daquele povo não agradou aos deuses, que permitiram que os atenienses fossem bem-sucedidos em sua invasão. E enviando assim uma enorme tsunami sobre a cidade para que ela entrasse em colapso de vez e se transformasse apenas em ruínas no fundo do mar. Depois de Platão ter falado sobre a cidade submersa e principalmente por ter mencionado que existia ali muito ouro e riquezas, a ideia de uma cidade perdida no fundo do mar tomou conta do imaginário dos próximos séculos. A história de Atlântida foi sendo passada de geração a geração e resistiu até os dias de hoje. E durante todo esse tempo, apesar de inúmeras tentativas e investigações, nada foi encontrado, nem mesmo algum registro histórico fora da citação de Platão. Atualmente, os cientistas acreditam que a Atlântida mencionada por Platão não era literal e verdadeira, mas sim apenas uma metáfora, um exercício de pensamento sobre poder e corrupção. Apesar de Atlântida aparentemente nunca ter existido, saiba que existem sim algumas cidades históricas que foram, com o tempo, submersas pelo mar. Uma delas é a cidade egípcia de Thonis Herakleion, localizada a 32 quilômetros de Alexandria. Por isso, se o seu sonho era visitar ou fazer um mergulho em um lugar mágico como Atlântida, isso ainda é possível. Número 2. Rochas do Vale da Morte. Possivelmente você já ouviu falar nas rochas gigantescas que se movem sozinhas no Vale da Morte, na Califórnia. Todos os anos, milhares de turistas visitam a Racetrack Playa, nos Estados Unidos, apenas para poder observar com seus próprios olhos as extensas trilhas criadas pelas pedras que pesam, em média, 320 quilos e que, misteriosamente, a cada 10 anos, andam ao menos 224 metros sozinhas. Muitas teorias já haviam sido criadas sobre esse fenômeno, de aliens à intervenção humana. Mas em 2011, cansados de tanto mistério, pesquisadores da Scripps Institution of Oceanography da Universidade da Califórnia estavam decididos a desvendar esse mistério. Como o Serviço de Parques Nacionais americano não autorizou que a equipe instalasse GPS nas rochas, eles decidiram levar para aquela praia suas próprias rochas gigantescas e equipá-las com todo o material que quisessem. Ao todo, 15 pedras foram monitoradas ao decorrer de 2 anos. Por fim, eles chegaram a uma resposta. Todo inverno, a praia se enche de uma fina camada de gelo
que ao nascer do Sol acaba derretendo e se quebrando em vários pedaços. Quando uma dessas pedras está sob uma dessas placas, a força do vento, juntamente com água do gelo derretido, faz com que as pedras deslizem centímetro a centímetro. E pronto, o mistério está resolvido. Número 3. Construção da Pirâmide do Egito. Todos nós estudamos sobre o povo egípcio na escola. E dentre tantas coisas que chamam a atenção nesse povo, sem dúvida, a construção das pirâmides é um destaque entre elas. Afinal, como os egípcios teriam construído esses monumentos gigantescos com a tecnologia disponível naquela época? Seriam as pirâmides a prova de que o povo egípcio teve contato com extraterrestres? Olha, tem quem acredite que sim, mas desde que em 2014 os físicos da Universidade de Amsterdã pesquisaram a fundo o caso, ficou difícil acreditar nessa hipótese. Segundo esses pesquisadores, ao analisarem a estrutura desses túmulos monumentais e outros documentos da época, foi possível descobrir que a técnica de construção utilizada por eles se baseava no uso de muitos homens em sua mão de obra, que manejavam uma espécie de trenó que levava as pedras gigantes deslizando sobre a areia. Para isso acontecer, eles iam jogando água pelo caminho, para que a areia úmida deslizasse com mais facilidade. Genial, não é? Número 4. O colapso da civilização maia. O Império Maia foi, sem dúvidas, um dos mais fascinantes da história. Estabelecidos na península de Yucatán, algo misterioso aconteceu com essa civilização nos anos 700. Algo gigantesco, o bastante para fazer com que todo o povo maia abandonasse dezenas de cidades e esse império milenar entrasse em colapso e acabasse. As principais teorias que se tinha sobre o fim desse império envolviam invasões estrangeiras e até uma revolta da classe camponesa, mas tudo isso se provou improvável ao decorrer dos anos. Até que um estudo publicado em 2012 conseguiu encontrar a triste verdade. Pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona decidiram seguir uma linha diferente de pesquisa. Dessa vez, eles analisaram uma série de dados que davam informações sobre as condições ambientais e o clima durante a época do apogeu desse império. Foi aí então que eles descobriram que os maias desmataram toda a área de floresta que existia ao redor da extensão de suas cidades. Como a terra desmatada tem a capacidade de absorver a radiação solar, a região se tornou infrutífera, visto que o desequilíbrio também impactou na formação de nuvens. Sem chuva para plantar e sem mata para explorar, o Império se viu encurralado em suas pirâmides de pedra, que vieram a se tornar ruínas. Isso porque aos poucos as dezenas de cidades foram sendo abandonadas por causa da fome, o que não deixa de nos ser uma lição. Número 5. O astronauta de Salamanca. Durante muitos anos, quem passou pela fachada da Catedral Gótica de Salamanca, na Espanha, se perguntou que tipo de alienígena teria feito uma brincadeira como essa. Isso porque a catedral, que foi construída entre 1513 e 1733, tem entalhado em mármore na sua fachada centenas de figuras religiosas, como dita a arquitetura gótica da época. Porém, em meio aos querubins, é possível vermos a imagem de um astronauta nitidamente equipado com seus trajes espaciais e de capacete e tudo. Então, você aí me diz, se não foi um alienígena ou um homem que veio do futuro, quem é que entalhou aquilo ali? Bom, a resposta é bem mais simples do que parece. Em 1992, a catedral passou pela sua última restauração. E o artista responsável por esse feito foi Miguel Romero. O que ninguém esperava é que ele era adepto de uma antiga tradição onde o restaurador costuma incluir na obra um elemento moderno e uma assinatura sua.
Gostaram do vídeo? Então mostra isso para mim aqui, ó, nos comentários. Clique no gostei também, faça a sua inscrição, o que dá pra gente uma força enorme, tá legal? Não vai custar muito tempo não. Um abraço grande e espero você no próximo vídeo. Até lá.